Olha, eu vou falar uma coisa. Teve uma falta no Ayrton Lucas que era para vermelho. Uma falta no Ayrton Lucas que era para vermelho. Ele deu amarelo no Gerson por simulação, que não era para dar, porque não foi simulação. Então teve arbitragem, teve uma série de coisas. Agora, o grande... Aqui, ó, unanimidade. Não é unanimidade? Não é unanimidade? O grande vilão da situação foi o departamento de futebol na escolha de vender o João Gomes, que o João Gomes aqui... Antes do tempo, aqui é geral falando, que se é o João Gomes, o Flamengo não tomava 7 gols em 2 jogos. 4 contra o Palmeiras, 3 contra o Al Hilal. Independente de arbitragem. Independente de arbitragem, não ia ter arbitragem que roubasse a gente. Com o João Gomes a história era outra. Vender o João Gomes... Não é, a compra do Gerson não significava vender o João Gomes, gente. Como que você quer falar... Né? Como você quer falar que o Flamengo está se reforçando se você está mandando embora um craque? Não, você fica com o craque. Olha só, craque não é só o cara que é o camisa 10, que ele na função dele, o João Gomes na função dele, ele é o cara que faz a recuperação pós-perda. O Gerson não faz isso. O Gerson não casa perfeito com o Thiago Maia, pelo menos até agora. Tanto é que o Pulgar entra no segundo tempo e o juiz, mal intencionado, dá logo um amarelo numa jogada que era uma jogada normal. O juiz dá um amarelo para já deixar o Pulgar amarelado, e aí o Pulgar sente. O Pulgar estava bem até tomar aquele amarelo. Então a questão é essa, o Pulgar casou melhor com o Thiago Maia do que o próprio Gerson. Então o Gerson veio lá sem ritmo, né? O Gerson, na verdade, ele não vai para fazer o pênalti, ele tenta tirar. O jogador do Al Hilal já estava com o pé virado, uma série de coisas. Conversei com o pai do Gerson, ele estava falando comigo. O cara já estava com o pé virado para parar, eu sei. Só que o juiz era mal intencionado, meu amigo. Mas olha só, o Flamengo, com 1,2 bilhão de receita, e com o elenco que tem, o Flamengo tem que estar acima do roubo da arbitragem. O Flamengo tem que estar acima da armação. O Flamengo tem que superar isso tudo. Sabe por que o Flamengo tem que superar? Porque o Flamengo, e não é viúva do JJ não, o Flamengo de 2019, se estavam roubando a gente metia 4 gols para valer 1. E eu vou lembrar de você o jogo contra o Grêmio, que anularam 4 gols do Flamengo para valer 1. E o Flamengo empatou lá 1-1, porque era para perder aquele jogo, porque eles anularam 4 gols nossos. O Flamengo de 2019, se tivesse roubalheira, ele fazia 4 para valer 1. E eu lembro um outro jogo também, uma final de Carioca que estava toda esquematizada. Era pro Vasco ganhar da gente, acho que era Taça Guanabara. Anularam 2 gols do Bruno Henrique. E o Flamengo ganhou ainda assim de 2-0. Ou foi 2-0, 3-1, eu não lembro. O Flamengo ganhou 2-0, não foi? Então, o Flamengo de 2019 fazia isso. Era roubo contra ele? Beleza. Mas ele metia 3, 4, 5 gols para valer 1, 2. E esse Flamengo hoje, com o elenco mais caro, não conseguiu fazer isso. Eu não falei ontem, eu falei dos erros capitais, que, primeiro, Davi Luiz, bola dominada, olhando para frente, voltar para o Santos. Isso aí tem se tornado uma tônica. Colocou o Andreas Pereira na podre também lá em Montevidéu. Tá? Só falam do Andreas, mas ninguém lembra que o Davi Luiz que recua a bola para ele, na mesma podre que recuou ontem para o Santos, e que o Santos saiu na esquerda, aí rola um negocinho ali, a bola volta para cá e rola o pênalti. Então, o seu Davi Luiz, que eu gosto muito, é um excelente zagueiro, mas ele tem que entender o seguinte: futebol é bola pro mato. Tem momentos que você tá com a bola dominada, olhando pra frente, ou você tenta um lançamento ou você dá um chutão. É simples, tá? Não tem que ficar voltando no goleiro toda hora. E ele fica muito, ó, passinho pro lado, passinho pra trás, passinho pro lado, passinho pra trás. Meu irmão, você tem qualidade, joga pra frente. A outra situação que eu acho importante a gente falar, porque ontem eu falei do Davi Luiz, eu falei da situação do Marcos Braz ter dado 60 dias de férias porque não tinha o Vitor Pereira para entrar, para começar a treinar em dezembro, mandou o Dorival embora. Não, deixava o Dorival conquistou a vaga para o Mundial, para a Recopa e para a Supercopa, deixava ele finalizar a temporada de 2022, que esses títulos são relacionados a 2022, deixava o Dorival terminar e depois você assumia com o Vitor Pereira. Falei também da questão do João Gomes e falei de Davi Luiz, falei do tempo, né, que o Flamengo não teve tempo para se preparar porque ficou muito de férias. Mas eu esqueci de falar uma coisa. Tem um outro grande erro do Marcos Braz. Ele vende um jogador que é realidade, que foi o destaque de 2021 e que ontem jogou contra a gente, o Michael. O Michael não era para ser vendido para trazer o Cebolinha. O Cebolinha
O Cebolinha, lá na arquibancada lá do jogo do Benfica, na arquibancada do jogo do Benfica, eu estava com meu amigo aqui, e o que eles falavam pra gente é obrigado, porque vocês vieram pagar o que a gente gastou uma nota no Cebolinha e vocês vieram aqui e devolveram o dinheiro pra gente, graças a Deus, nos livramos. Nos livramos, vocês brasileiros são muito bons, obrigado Flamengo, o cara falou pra mim. Não, o Gerson é um cara que eu acho que veste a camisa do Flamengo, ele precisava de ritmo, eu não vou pegar no pé do Gerson, porque o Gerson é um cara que a gente sabe que é bom, mas precisa de ritmo. O erro foi o João Gomes sair. Agora, o Cebolinha, eu queria dizer que a gente sabe que é um bom jogador, mas que já não vinha bem. E o Michael era realidade. Como você se desfaz por 10 milhões de dólares? Não é possível que não tenha alguma coisa... Gente, não é possível, olha pra mim. Não é possível que não tenha alguma coisa errada em você vender um jogador que é realidade por 10 milhões e contratar uma hipótese... Porque o Cebolinha era uma hipótese por 16 milhões. Você vende um jogador, realidade, melhor do time em 2021, por 10 e compra uma possibilidade de jogador, porque você não sabe se ele vai vingar com o Flamengo, por 16. Que receita boa é essa de vendas e compras, que você vende o craque do time por 10 e compra uma hipótese por 16? Essa venda do Michael precisa ser explicada pelo Marcos Braz. Essa compra, e a torcida, olha, a torcida tá detonando o Marcos Braz. O que eu vi nos meus comentários de fora, Marcos Braz, detonando o Marcos Braz, e tem razão. Ele conduziu mal, ele prometeu contratação, ele prometeu uma série de coisas e ele não cumpriu. Mas eu acho que o problema é geral, cara, e a brincadeira dele que pegou super mal. Eu dormi, eu sonhei, meu amigo, a gente sonhou com aquele negócio, com essa zoeira, o Marcos Braz lá no abismo, lá no meio do abismo. Ô, Real Madrid, pode esperar. Pô, a gente dormiu com essa porra na cabeça. Por quê? Fez uma brincadeira onde ele menosprezou o Al Hilal. Ele não menosprezou, ele teve soberba com o Real Madrid, não. O principal erro foi que ele menospreza a semifinal, quando ele tá falando que tá esperando o Real Madrid. A gente aqui pode brincar. Ah, mas você, paparazzo, você também falou. Falei, eu brinquei, eu zoei. Torcedor, jornalista, o cara que faz conteúdo, ele pode zoar, ele pode brincar. O dirigente que tá ali, ele não, e o jogador, ele não pode. Tanto é que nesse momento o Davi Luiz eu dou razão pra ele. Eu reclamei do jogo de ontem do Davi Luiz e algumas coisas que ele tem feito errado em 2 finais pelo Flamengo, 2 ou 3 finais pelo Flamengo. Mas o Davi Luiz foi muito certo quando ele vira pro Braz e fala: não, para de cantar aí, que ele manda parar de cantar o Real Madrid. E vamos escutar aqui rapidinho o que o seu Marcos Braz falou na zona mista. A gente pode botar o áudio aqui. Ó, a nossa repórter Isabelle Costa estava lá. Vamos escutar. Ó. Primeiro eu queria te perguntar sobre essa derrota, o que atinge o planejamento do Flamengo, se foi a derrota mais dolorida. Vai falar aqui agora, vamos lá. A diretoria já sofreu. Eu acho que toda derrota ela tem o seu significado, essa aqui com certeza pela expectativa em relação à possibilidade de você disputar um título mundial, evidente que ela dá ainda uma grandeza maior nessa tristeza. Agora, é futebol, você não adianta ficar aqui dando desculpa, mas também eu não posso passar direto sendo perguntado por você. Então, estou fazendo o meu papel, infelizmente, mais uma vez, não era o que a gente planejava, não era o que planejou, mas a gente tem que chegar e ir em frente. Estamos no começo da temporada e a gente ainda tem muita coisa para disputar até o final do ano. Tem muita nas redes sociais repercutindo aquele vídeo seu no vestiário depois da Estamos no começo da temporada, o Braz falando, ainda temos muita coisa para disputar, porra. Perguntar isso para você, se há algum arrependimento, foi uma brincadeira no momento, e outra pergunta. Ó, vai falar sobre a brincadeira do Real Madrid. Uma contratação de peso para esse Mundial, você até citou que o Palmeiras havia perdido uma oportunidade de contratar um jogador e que o Flamengo faria essa contratação. Não falei nada do Palmeiras, aí você está enganado. Mas, enfim, você falou que o Flamengo faria uma contratação de peso e acabou não acontecendo. Então eu queria que você comentasse esses 2 episódios, por favor. E, infelizmente a gente não conseguiu fazer essa grande contratação. Isso aí, eu acho que a situação de a gente ter um campeonato mundial que se estendeu até
até o final de dezembro e eu acho que isso tá aí dando não é desculpa desculpa, que teve mas a Copa do eu acho que Mundo isso até o aí final foi de um dezembro. agravante em relação Ele ao não, negócio ele do não Real chega em Madrid. Eu momento acho que algum e fala que a futebol culpa tá foi muito dele que chato. quis contratar o Vitor E todo Pereira mundo contribui e com não ia ter tá treinador para treinar o contribuindo time com em essa dezembro. situação. Pagava a Chato multa do Vitor futebol. Pereira e Isso aí botava para treinar em acontece. dezembro, pô. Foi em cima de um título. A tristeza que a gente estava, a tristeza que Não, mas aí ele ficou sem treinador, porque ele eu mandou tô o Dorival hoje embora. aqui Ele era tinha que ter totalmente planejamento, diferente pô. de em cima de um título. Deixa Então, um elenco ficar no 60 título dias de você, férias, pô. você faz brincadeira, isso é um Aí negócio tá falando normal. que depois de um título Longe você de faz ser brincadeira desrespeito, mesmo. eu acho que até vocês, a própria imprensa, deveria ou poderia, não deveria, que deveria muita, mas poderia entender, analisar imprensa e a galera o que é devia uma entender brincadeira que era de uma um brincadeira e não momento ficar em cima em dele por causa relação ao disso. que você acaba de conquistar um título ou uma falta de respeito com outro clube. Totalmente diferente e eu acho que vocês têm que contribuir com o futebol também. Mais uma perguntinha aqui, rapidinho, Braz, só sobre o Vitor. Ó, então